nosso evento online sobre o Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT, gostaria de perguntar ao nosso convidado quais foram os principais pontos conflitantes encontrados nas fiscalizações e documentos analisados no que diz respeito à atuação do nutricionista. Olá, senhoras e senhores nutricionistas. Vamos dar continuidade na abordagem das questões trazidas pela presidente do Conselho Regional de Nutricionistas da 10ª Região, Maria do Carmo, nesse diálogo que a gente está chamando de atribuições do nutricionista em face da legislação e da fiscalização do Programa de Alimentação do Trabalhador. Nós vamos abordar agora o universo das irregularidades mais encontradas durante as auditorias do PAT. São aquilo que nós chamamos de desconformidades, um universo de irregularidades quando visitamos os refeitórios, os restaurantes, as cozinhas, tanto de empresa que tem autogestão, tem o seu próprio restaurante, quanto de empresas que terceirizam a confecção, a preparação da alimentação, o fornecimento da alimentação. Antes disso, eu gostaria de fazer uma pequena abordagem com relação à estratégia das duas portarias, da portaria e da instrução, que conduzem o roteiro da fiscalização do Programa de Alimentação do Trabalhador. Então, nós temos aí que no exame da execução regular do PAT, pelas empresas participantes, são observadas as diretrizes da Portaria 03 de 2002, já o artigo 3º da Instrução Normativa número 135 de 2017 contém o núcleo rígido. São 17 itens que o auditor deve verificar no mínimo quando está fiscalizando as beneficiárias, quando está fiscalizando as beneficiárias. Eu destaco aqui 2 itens que dizem mais respeito à nossa conversa, já que essa é a terceira questão proposta pelo Conselho. Então, nós temos aí se são observados os indicadores paramétricos do valor calórico e da composição nutricional dos alimentos disponibilizados aos trabalhadores. É o 5º item desse roteiro chamado núcleo rígido. E temos o 6º item, que é se há profissional legalmente habilitado em nutrição, regularmente registrado no PAT como responsável técnico pela sua execução de acordo com a modalidade adotada. Então, dessa portaria, reforçada por esses itens do núcleo rígido, deriva o olhar sobre cardápios, densidade nutricional, aporte calórico, macro e micronutrientes, educação e segurança alimentar e nutricional, registro, vinculação e a RT do nutricionista. Então, vamos agora entrar nesse universo do refeitório, das preparações culinárias, aquilo que está servido, ofertado aos trabalhadores, aos comensais. Então, quais são os principais pontos conflitantes encontrados nas fiscalizações e análises dos documentos no que diz respeito à atuação do nutricionista? Esse aqui é o foco, o nutricionista numa beneficiária que está fornecendo alimentação ao seu trabalhador. Então, de início, nós temos dados cadastrais desatualizados ou divergentes no cadastro do PAT. Por exemplo, nós temos um responsável técnico informado ali, diverso daquele que é declarado. Então, nós encontramos um profissional, mas no cadastro da empresa consta outro. Isso é uma regularidade comum. Nós também encontramos muito a ausência de anotação de responsabilidade técnica, ART, expedida pelo Conselho Regional de Nutricionistas da 10ª Região. Então, nós temos uma ausência de responsável técnico pela execução do programa. Às vezes, aquele nutricionista tem uma ART de outro estado, de outro conselho, e em Santa Catarina precisa ser a expedida pelo Conselho da 10ª Região. E também nós temos atividade de nutricionista sem prévio registro no sistema do PAT. Ele está ali, ele é nutricionista, mas ele não está cadastrado no PAT.
essa atividade, essa atribuição na UAN, ele não declarou lá no PAT. Em geral, essa irregularidade ela é corrigida após a notificação da auditoria, quando se faz uma notificação para apresentar os documentos, em seguida, durante a auditoria ou até o prazo final de entrega dos documentos, isso é regularizado. Eles correm até o conselho, é expedida RT eletronicamente e repassada para nós. Tá? Essa preocupação, esse olhar, consta aí no artigo 2º, parágrafo 3º e artigo 5º, parágrafos 11 e 12 da Portaria 3 de 2002. Nós temos ainda cardápios não descritivos, não datados, não assinados por responsável técnico, contendo expressões genéricas sobre as preparações culinárias. Essa é uma prática muito encontrada. Quase todos os cardápios que a gente examina têm essa fragilidade, né? Então, nós encontramos ali expressões do tipo farofa, simplesmente. Está escrito lá que naquele dia está sendo ofertada farofa. Ou então, expressões como massa. Está lá escrito massa. Isso, para mim, não diz absolutamente nada. Farofa, massa, frango, carne, molho, não diz absolutamente nada para mim. Além disso, o que provoca essa fragilidade do cardápio? Ela traz uma ausência de condições da avaliação do teor nutritivo da alimentação fornecida, que é uma irregularidade de substância do programa, né? Além disso, nós encontramos cardápios fictícios, fake, apenas montados para exibir a equipe de fiscalização. Então, nós temos ali a opção de dados fornecidos, mas que eles foram produzidos, inclusive depois que a fiscalização esteve ali, em que esses itens, essas preparações, não correspondem com aquilo que de fato estava sendo ofertado. E também nós temos, muito comum, avaliações confusas das preparações culinárias, gerando preenchimento de formulário de informação nutricional com valores absurdos. Já aconteceu de recebermos para exame um formulário de informação nutricional daquela refeição principal, daquele almoço, que nós constatamos que ele estava sendo ofertado, ali onde tem sódio, de vir informado 1.986 miligramas de sódio, que é um absurdo, né? O máximo é 720. Então, o nutricionista informou lá 1.986. Essas situações todas, elas impossibilitam aferir a observância dos princípios da variedade, da moderação, do equilíbrio, além da ênfase aos alimentos regionais. Então, quando o documento não oferece esses dados, não prejudica essa aferição. Eu trago agora aqui, apenas a título ilustrativo, uma publicação do SENAC, que é intitulada Farofa, que tem ali pelo menos 40 tipos de farofas. Então, é só para lembrar, né, ilustrar que não dá para escrever no cardápio simplesmente farofa ou massa, né? Mesmo que seja habitual para os comensais, que massa seja um determinado prato, para quem vai avaliar, e o programa exige que isso seja declarado, não tem sentido escrever apenas farofa, massa, frango, carne, molho, fruta, por exemplo. A maioria dos cardápios escreve na fruta. E já que nós estávamos falando de princípios, vou trazer aqui um contexto bem elementar, raso, sobre esses princípios, né? A variedade tem a ver com nenhum alimento por si só fornece todos os nutrientes necessários. Então, o prato ele tem que ser composto de vários tipos de alimentos. O da moderação diz que, apesar de valiosos, alguns alimentos devem ser consumidos em menor quantidade. E o do equilíbrio diz lá que uma dieta saudável é balanceada, possui a quantidade certa de cada grupo alimentar. Tanto é que a portaria traz, né, essa variedade, esse equilíbrio, essa moderação com relação aos nutrientes das preparações.
Além disso, nós temos que irregularidades, parâmetros nutricionais não atendidos para macro e micronutrientes, com destaque para excesso no aporte calórico e no teor de gorduras e sódio. É muito comum encontrarmos uma oferta excessiva das preparações. É muito comum encontrarmos feijoada associada com frituras. Então tem lá uma fritura, na mesma refeição nós temos feijoada, fritura, nós temos inclusive às vezes calabresa servidas separadas, e isso no mesmo almoço, na mesma refeição, o que gera aí os embutidos, né? Os embutidos contêm muito sódio, aí tem o excesso de gordura. Quando se chega ao refeitório, olha as preparações, é visível até para um leigo o excesso de gordura e de sódio que tem ali naquelas preparações. Também, já falei, descumprimento dos princípios da variedade, da moderação e do equilíbrio. Nós tivemos numa empresa, num restaurante, em que o trabalhador disse assim, eu conversando com os trabalhadores, perguntando sobre a comida, o dia a dia, como é que é, um trabalhador disse uma frase bem emblemática, que representa muito do que a gente encontra no dia a dia. Um dia é frango, outro dia é galinha. Acho que isso diz muito, né? Que está faltando variedade, né? É muito comum o oferecimento no cardápio, a presença do frango ali, vários dias, né? Às vezes é um frango de um tipo, no outro dia o frango está apresentado de outra maneira, mas o frango está sempre ali. Além disso, a irregularidade mais recorrente que nós temos é a ausência da oferta compulsória de fruta em todas as refeições. O que acontece algumas vezes também é a oferta alternada com doces. Então, o cardápio tem escrito lá fruta, que já não diz muita coisa, né? E no outro dia tem sobremesa, aí vem lá doce, pavê, geleias, etc. E também nós temos muito comum os itens ofertados à margem dos cardápios. É muito comum não estar no cardápio, mas está ali servido, oferecido aos comensais. Farinha, sucos, queijo ralado, pão, torrada. E nada disso é contemplado nos cálculos, nem é declarado no cardápio. E outra coisa comum nos refeitórios é a oferta de bebidas carbonatadas, adoçadas. Então a gente encontra muito refrigerantes, aquelas laranjinhas, aqueles refrigerantes, especialmente em empresas que trabalham com envase, né? Essas empresas que vendem bebidas, refrigerantes no mercado. Bom, esses itens todos que eu citei, você pode conferir no artigo 5º, parágrafo 1º, 3º e 10 da portaria 3 de 2002. Bom, quais são os parâmetros diários relativos a calorias, macronutrientes, carboidratos, proteínas, gorduras e micronutrientes, vitaminas e minerais? Então, a portaria, já citada 3 de 2002, ela traz lá que nas refeições principais se oferece de 600 a 800 calorias, que é 30 a 40% do valor energético total, que é de 2.000 calorias. Então, nós podemos encontrar numa refeição principal, no almoço, no jantar, por exemplo, 60% de carboidratos, 15% de proteínas, 25% de gorduras totais, sendo que as saturadas têm que ficar abaixo de 10%. Nós podemos encontrar 7 a 10 gramas de fibra alimentar e entre 720 e 960 miligramas de sódio. Além disso, em todas as refeições é necessária a oferta de uma porção de fruta. E nas refeições principais é necessário oferecer legumes ou verduras. Quando nós analisamos um serviço, né, ali o dia, aquela refeição, a gente pede um formulário de informação nutricional, em que isso deve ser quantificado para nós. Aquela refeição daquele dia, nós citamos ali quais são as preparações culinárias, o que está sendo ofertado, e a gente pede ao técnico, que é o nutricionista responsável, para destrinchar aquilo para a gente. Diga aí, quanto tem de proteína num prato base aí que o trabalhador consome. Isso é muito simples quando a proteína é porcionada, mas quando ela mesma
ser tirada das bandejas pelo trabalhador, isso fica um cálculo um pouco mais difícil, mais complicado. Mas é assim, nós só de olharmos não sabemos as quantidades, né, os teores. A gente tem uma ideia, mas quem oferece esse cálculo é o nutricionista. A portaria 3 de 2002 traz esse parâmetro, mas existe uma exceção que deve ser considerada pela auditoria, que é quando a distribuição de gêneros alimentícios constitui um benefício adicional àqueles índices de oferta que estão contidos na portaria, a empresa pode deixar de observar os parâmetros determinados, com exceção do sódio e das gorduras saturadas. Então, não pode mexer em sódio nem gorduras, tem que ficar naqueles índices ali. Agora, se ela oferece, por exemplo, uma cesta básica, uma cesta de alimentos, que geralmente está prevista em convenções ou acordos coletivos, ela pode desrespeitar aqueles parâmetros, exceto os índices de sódio e de gorduras saturadas. Isso está no artigo 5º, parágrafo 8º da Portaria 3 de 2002. Quanto à porção de frutas, que é uma coisa muito recorrente, as empresas costumam perguntar: doce de frutas embalados, por exemplo, goiabinha, marmelada, podem ser considerados como fruta nas refeições pequenas? A resposta é negativa. Tem que ser fruta in natura, a própria fruta ofertada em pedaços, em porções, para consumo ali. E a outra questão bastante comum é que se é possível fazer substituição nas refeições menores, como de jejum e lanche, da porção de fruta exigida na portaria por suco. A mesma resposta negativa, não. O que o programa quer é que a fruta seja oferecida in natura, com suas qualidades, né? Porque o processo de industrialização, o processo de congelamento e o tempo que fica guardado atrapalha, né? Desfavorece essa questão, esse benefício que a fruta in natura tem ali, né? No seu poder nutritivo. Outras irregularidades: não promoção de educação nutricional, inclusive através da disponibilização em local visível ao público de sugestão de cardápio saudável aos trabalhadores. Isso é o artigo 5º, parágrafo 4º da Portaria 3 de 2002. Aqui a gente está considerando os estabelecimentos, refeitórios e restaurantes, sejam próprios ou terceirizados. É muito difícil encontrarmos isso. Essa publicação, essa sugestão para o trabalhador consumir, montar um prato de maneira saudável. E também outro item que parece muito com esse é a não realização de atividades de conscientização e de educação alimentar para os trabalhadores, além de divulgação sobre métodos de vida saudável, seja mediante campanhas, seja por meio de programas de duração continuada. Isso está no artigo 7º da Portaria 3 de 2002. Isso é dirigido a todas as empresas participantes, sejam beneficiárias, fornecedoras ou prestadoras. O que a gente encontra nos restaurantes, nos refeitórios? Em geral, são encontrados apenas murais com artigos e notícias. Tanto é aquele mural cheio de colagem com as letrinhas miúdas, misturando tudo que você imaginar e que, para mim, afasta o trabalhador. Eu dificilmente encontro alguém parado diante de um mural no momento da refeição, lendo aquilo que está, aquelas letrinhas miúdas, aquelas informações, são recortes, fotocópia de jornal, às vezes até pouco legíveis, para obter uma orientação nutricional. Não tenho encontrado isso na minha prática. Aí aqui vale destacar que a campanha ela é temática, ela é pontual. E o programa ele já é de uso continuado, né? Ele é programado, ele é projetado, né? O nome diz, ele é planejado e é desenvolvido ao longo do ano. E aí a gente se pergunta, para que educação alimentar? Né? Será que não basta a empresa oferecer aqueles alimentos todos, colocar ali nos balcões, deixar que o trabalhador se vire? Na verdade, o programa e a Lei de Segurança Alimentar, eles pressupõem que a empresa beneficiária ela está orientando, está educando o seu trabalhador. Então, o que nós temos lá?
Estudos do Ministério da Saúde de 96 e do IBGE de 97 mostraram modificações na alimentação brasileira por meio de dietas caracterizadas pelo excesso de alimentos com alta densidade energética e deficiência em fibras e incorporação de produtos industrializados, além do aumento na ingestão de açúcares em geral e gorduras, principalmente de origem animal. Então, neste contexto, a educação alimentar ela torna-se um instrumento eficaz para evidenciar a importância da alimentação para a saúde e os comprometimentos, desde que poderão surgir de uma alimentação inadequada, o que sem dúvida também confere maior eficácia ao programa de alimentação do trabalhador, ou seja, de um extremo ao outro, ou seja, da deficiência ao excesso alimentar. Esse é o quadro do programa de alimentação do trabalhador no Brasil. Ele partiu da deficiência e agora ele está no excesso. Então, não adianta oferecer comida demais. É importante que elas tenham sido oferecidas com qualidade, na quantidade certa, para que isso não se torne uma doença, né? Nós temos ainda a desatenção aos cuidados de segurança alimentar e nutricional. Por exemplo, não segregação de funções na cozinha. Nós encontramos, é comum, manipuladores de alimentos ao mesmo tempo prestando serviço como auxiliares de limpeza, faxineiros. Então, ao tempo em que eles estão limpando o chão com produtos cáusticos, lavando o banheiro, eles estão lá preparando salada, lavando saladas, manipulando alimentos direto ou indiretamente, lavando pratos. Então, isso é absolutamente irregular. Nós temos condições de higiene inadequadas na cozinha. Por exemplo, mofo nas paredes, no teto, infiltrações, vazamentos hidráulicos. Produtos vencidos no estoque da cozinha, gêneros alimentícios fora da data de validade. Isso aqui num comando que eu me encontrava com nutricionistas, nós encontramos isso aqui. Gêneros alimentícios abertos, fracionados, sem nova etiqueta. Então nós tínhamos embalagens abertas simplesmente dobradas após a utilização parcial. Isso também foi encontrado no comando conjunto com as fiscais nutricionistas. Se nós quisermos o embasamento, nós temos aí o artigo 5º, parágrafo 1º da Portaria 3 de 2002 e também a Lei 11.346 de 2006, a conhecida Lei de Segurança Alimentar. Eu tenho ainda que lembrar uma outra questão que diz respeito aos excessos de sobremesas que encontrei numa determinada empresa. Nós tínhamos os balcões de sobremesa, assim, tinha 4 ou 5 tipos de sobremesa para aquele momento, para aquela equipe, para aquele turno de trabalho. E assim, sobremesas com sorvete, gorduras, cremes, aquelas cheias de gordura trans. E eu conversei com o nutricionista-chefe, e ele me disse que a empresa era assim, ela queria ofertar o melhor para o trabalhador na maior quantidade para ele comer à vontade. E aí é claro que a gente tem que dizer, peraí, não pode ser assim. Não é uma política pública, ela tem requisitos, ela tem critérios. Você não pode simplesmente oferecer porque achar que está sendo bom com o trabalhador. Isso é ruim para a saúde do trabalhador. Você vai gerar uma série de doenças derivadas da alimentação, né? Então, essa questão do sódio e das gorduras saturadas é bem grave, é bem séria. A gente tem que estar sempre atento a isso. Bom, eu queria ainda trazer para vocês um conceito rápido, que é o de alimentação saudável, previsto no artigo 5º, parágrafo 1º da Portaria 3 de 2002, só para lembrá-los, eu sei que isso é comum aos nutricionistas, mas eu quero enfatizar o conceito de alimentação saudável como o direito humano a um padrão alimentar adequado às necessidades biológicas e sociais dos indivíduos, respeitando os princípios da variedade, da moderação e do equilíbrio, dando-se ênfase aos alimentos regionais e respeito ao seu significado socioeconômico e cultural no contexto da segurança alimentar e nutricional. A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais,
tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Isso está na Lei 11.346 de 2006. Uma coisa aqui, um aspecto dessa leitura que eu quero destacar é que é absolutamente difícil de encontrar o requisito relativo ao alimento regional. Então a gente sabe que às vezes essas empresas que fornecem alimentação, que prestam serviço de alimentação no restaurante, né, não é serviço próprio, não é autogestão, elas, por exemplo, têm uma matriz aqui no sul do país e trabalham lá no norte. Ela manda para lá um portfólio de preparações que ignora totalmente os alimentos daquela região. Então, isso é muito pouco pensado, isso é muito pouco executado, esse respeito, essa ênfase aos alimentos regionais. E quando acontece alguma coisa assim, basicamente inexplicada. Por exemplo, eu tive num restaurante em que eu questionei a ênfase aos alimentos regionais e a pessoa informou no meu formulário lá de informação nutricional que o repolho era a alimentação regional. Então, assim, coisas, em alguns lugares eles colocam batata e coisas do gênero, assim. É bem difícil esse respeito a essa prática cultural. Bom, quais são as repercussões agora, tendo encontrado esses casos, essas situações todas, quais são as repercussões pelo descumprimento da legislação do PAD? Nós temos para as empresas o auto de infração, que é expedido pelo auditor, que acarreta uma multa administrativa por aquela irregularidade. Além disso, cancelamento da inscrição ou do registro no programa. E a perda dos incentivos fiscais, com o pertinente levantamento do débito, daquilo que a empresa deixou de pagar, né, por estar no programa. E para o responsável técnico, então nós temos aí sanções de natureza civil, penal e administrativa, isso está na resolução do Conselho Federal 576 de 2016. Nós também podemos ter um processo ético-disciplinar perante o respectivo Conselho de Classe, isso está na resolução do Conselho Federal número 599 de 2018. E ainda, isso o Ministério faz de ofício, cancelamento do registro no programa. Então aquele nutricionista perde o seu registro no programa. É claro que esses registros, essas inscrições que são canceladas, elas podem ser reativadas se a empresa, se o responsável comprova que regularizou a situação, ele pode voltar para o sistema. É claro que dependendo da gravidade, né? Tem situações que ele volta ao programa. Eu queria, assim, mais ao final dessa nossa terceira conversa, trazer uma reflexão, fechar com uma reflexão, que é exatamente esse aviso, essa exortação colocada pelo Conselho Regional de Nutricionistas da 10ª Região. Alimentação é assunto sério. Fica a imagem aí para vocês. E já antecipo que a próxima questão, a de número 4, a quarta e última, é um balanço da parceria. Tá certo? Até breve. Obrigado.